Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Benevides Advogados Associados. E hoje eu vou falar um tema que as pessoas têm pedido, que eu tenho falado pouco sobre isso, vou voltar a falar mais sobre isso, que é cobrança judicial. Mas antes de falar sobre a cobrança judicial, eu preciso ir lá na base, no que me sustenta para que eu possa fazer uma cobrança judicial que tenha êxito, uma cobrança judicial que realmente venha a funcionar. Não adianta aqui eu falar, vamos entrar, a gente tem uma coisa que eu falo bastante aqui com os clientes, que é, eu não quero uma carteira inchada de processos de cobrança, eu quero sim poder te auxiliar para que nós possamos recuperar aquele crédito que ainda é um crédito sadio. Então, eu vou falar sobre isso com vocês hoje, logo depois da vinheta. Então, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você já curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino. Muitas pessoas têm falado que não têm recebido os vídeos, então é importante que você ative o sino para poder receber a notificação de um novo vídeo. E também quero te convidar para você conhecer o nosso Instagram. Lá a gente fala, você vai saber tudo que está acontecendo aqui no escritório, a gente posta algumas mensagens motivacionais, algumas coisas também relacionadas aqui ao nosso dia a dia. Então segue lá, vai aparecer na tela, @advocacia_inteligente, para que você fique por dentro de tudo que a gente faz aqui. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre cobrança judicial. Eu fiz uma cobrança judicial e essa cobrança não deu certo, Marcelo. O que eu tenho que fazer para essa cobrança funcionar? Então vamos lá, vamos aqui na base. Eu tenho um vídeo, vou passar ele aqui em cima, aqui no card, falando sobre o plano de ação de cobrança, mas eu vou tentar fazer um resumo daquele vídeo, que eu acho que tem uns 20 minutos, mas eu vou tentar fazer um resumo daquele vídeo aqui hoje agora para você. Tá aqui, ó. O passo 1, antes de você pensar em entrar com uma ação judicial de cobrança, é ter um plano de ação para a cobrança. Como que você vai fazer esse plano? Você vai definir, por exemplo, se você é uma empresa que pulveriza, aqui a gente tem muitas empresas que a gente trabalha aqui para eles, a gente presta serviço para eles, que trabalham pulverizando, né? Que emitem duplicata por indicação, que é o boleto eletrônico, né? O boleto emitido pelo banco, e pulverizam as vendas. E aí o que acontece? Eles fazem as vendas, enviam o boleto e o cliente não paga, né? Aquela duplicata fica em aberto. Existe um plano de ação para duplicata. Qual é o plano de ação para duplicata? Ó, não pagou em 30 dias? Entra em contato, quer dizer, entra em contato não pagou? Faz um contato com o cliente, olha, seu título venceu, eu preciso que isso seja regularizado o quanto antes, para que evite que o seu processo, que o seu título vá para o jurídico, a gente está tentando resolver aqui de uma forma amigável, enfim. Fez lá, assiste depois o vídeo, que lá no vídeo você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Fez lá 15, 20, 30 dias, não pagou? Você precisa encaminhar esse cliente para uma cobrança extrajudicial especializada. Aqui no escritório a gente faz essa cobrança, tá? Que é cobrança amigável. A gente tem ótimos índices de recuperação na parte de cobrança amigável. Você pode também contar conosco aqui com isso, tá? Então, vou até deixar aqui na descrição alguns artigos que a gente fala sobre a cobrança extrajudicial, tá? Que é a melhor forma realmente de você conseguir recuperar o crédito. Inclusive, o próprio novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, que é de 2015, ele fala sobre isso, para a gente privilegiar. Ele não fala exatamente isso, mas eu estou dizendo para você que é a interpretação que eu e que grandes juristas também têm sobre a matéria, que ele privilegia a parte extrajudicial, né? Inclusive o ministro Barroso ele já falou sobre isso uma vez, ele disse que os advogados que não primarem por resoluções de forma extrajudicial, eles vão ficar para trás. Então, envia para uma cobrança extrajudicial, uma cobrança especializada extrajudicial. Existem várias cobranças por aí, várias empresas de cobrança, advogados que fazem isso e tem um índice de recuperação muito bom. Por quê? Mas eu tenho aqui um setor de cobrança. Eu entendo você aí como empresa tentar resolver tudo internamente. Porém, quando isso vem para a mão de um advogado que só faz isso, que só cuida da área de cobrança,
né, ou por uma empresa que só cuida da área de cobrança, é diferente. E outra, quando o devedor ele está falando com a empresa, é uma posição. Agora, quando o devedor ele passa a falar com um advogado, aí as coisas mudam um pouco de figura e alguns devedores, os que estão de boa fé, eles costumam costurar um acordo, né? Tentar fazer um acordo, tá? Então, esse é o segundo passo. Ah, Marcelo, mas eu não consegui, o advogado não conseguiu, a empresa de cobrança não teve êxito na parte de cobrança extrajudicial. O que eu devo fazer? Olha, eu botei aqui a avaliação jurídico-financeira do devedor, tá? A avaliação jurídico-financeira do devedor. Mas antes disso, você deve considerar o seguinte: se você é uma empresa que hoje a sua tributação é através de lucro real, débitos a partir de R$30.000, tá? Eu vou deixar ler aqui embaixo também que fala sobre isso, mas a empresa tem que estar no lucro real, não pode ser lucro presumido. Débitos a partir de R$30.000, você consegue um desconto no seu imposto de renda. Por quê? A lei te ampara para isso. Mas para você conseguir esse abatimento no seu imposto de renda, daquela nota que você emitiu e não recebeu, você precisa comprovar através de um processo de cobrança judicial de que você tentou receber do devedor e não recebeu. Por que eu estou falando isso antes? Porque agora eu vou entrar na questão da avaliação jurídico-financeira do devedor, que é o passo 3, né? Passo 3 aqui. O que é a avaliação jurídico-financeira? Gente, eu vejo muitas pessoas, muitos colegas, eles querem entrar com ação, querem colocar ação no escritório e tal. O próprio devedor, ele quer realmente processar, né? Para ele não importa se o devedor tem condições de pagar ou não. Mas o que eu aconselho, tá? Não é uma regra. Mas o que eu aconselho que seja feito antes da entrada numa ação judicial? Porque às vezes o credor ele quer processar mesmo de qualquer jeito. Como já teve clientes aqui que já falaram pra gente, não, eu quero entrar com ação mesmo assim. Ok, a gente vai lá e faz o trabalho. Mas o que deve ser feito antes? Uma avaliação jurídico-financeira do devedor. Como que eu faço essa avaliação? Pesquiso sobre o devedor, faço uma análise de mercado, faço uma pesquisa sobre os sócios e também faço uma pesquisa nos tribunais de justiça, onde pode existir processos contra os devedores. Ou seja, por que eu faço isso? Porque quando eu faço principalmente a pesquisa jurídica, eu vou lá e vou ver o seguinte: fulano tem X processos, tem 10 processos, e nesses 10 processos ele não está pagando. Ele está se ocultando, ele foge do oficial de justiça, ou eu chego lá e vejo, olha, fulano não tem processo nenhum. Então isso é ótimo para mim, já que ele não tem processo nenhum, eu vou ser o primeiro a chegar, então provavelmente as chances de eu conseguir a recuperação desse crédito, elas são grandes, tá? Lembrando que é na avaliação aqui jurídico-financeira que eu vou poder dizer para você, credor, se é possível, se vale a pena, quais são os riscos, né? Porque não podemos esquecer que uma ação judicial, ela, além de honorários advocatícios, existem a questão das custas judiciais. Então, tudo isso tem que ser avaliado aqui, para que o credor, eu ia falar devedor, para que o credor ele não coloque dinheiro bom em coisa ruim, né? Como dizem por aí, colocar dinheiro bom, aquilo que não vai funcionar, enfim. Então, essa é uma fase importantíssima, avaliar bem. Olha, o devedor está esbanjando dinheiro, ele tem carro do ano, está com BMW, está com Mercedes, foge dos credores, mas está com a situação financeira muito boa. Então vale a pena. A empresa continua funcionando, está faturando, ele não quer pagar, não sei lá porquê, ou decidiu não pagar, enfim. Mas é basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre o item 3. E aí eu vou para o item número 4, que é o seguinte: definir a melhor estratégia. Analisar os documentos que eu tenho, verificar se esses documentos eles são
suficientes para eu escolher ou uma ação de execução de título extrajudicial, ou uma ação monitória, ou se cabe um pedido de falência, não é sempre que deve ser requerida a falência. Existem algumas contraindicações para o pedido de falência, porque o devedor pode entrar com uma ação de perdas e danos caso a falência não seja decretada. Vou colocar também aqui embaixo esse artigo, né? E, por último, definida a melhor estratégia, e por último, o que muitos credores perguntam: eu posso cobrar depois do devedor, entrar pedindo os custos que eu tive com o advogado para poder receber esse dinheiro? Pode, mas qual é o nosso conselho para que isso seja feito? Primeiro, costura um acordo, tá, com o devedor. Foi feito um acordo, ele pagou a dívida dele, agora é o momento de entrar com ação de regresso, para aí sim cobrar honorários, cobrar as despesas, porque as custas judiciais no processo judicial, as custas judiciais do processo judicial, o devedor ele já tem que pagar realmente, né? Então, se vai ser feito um acordo, ele tem que pagar. Agora, a ação de regresso é somente, realmente, depois que a gente conseguir recuperar os valores, fazer um acordo, efetivamente um bloqueio, e é isso. Uma última aqui que eu queria falar agora com vocês, também muito importante, é o seguinte: por que entrar com ação judicial? Quando você pulveriza, quando você tem essa relação B2B, de business para business, com empresas que vendem para empresas, comercializam com empresas, normalmente você faz isso para muitas empresas. Quando você faz isso, você manda, vou botar aqui bônus, você manda um recado para o mercado. Porque a maioria das empresas, elas não entram com ação judicial. Mas quando você faz isso, você manda um recado. Qual o recado? Que você não vai tolerar mais inadimplência. Que toda vez que você tiver inadimplência, você vai executar essa dívida, vai procurar os seus direitos na justiça, vai fazer o que for necessário para receber. E hoje, conforme eu falei anteriormente sobre o novo Código de Processo Civil, existem algumas benesses, vamos dizer assim, para o credor, como por exemplo a suspensão do passaporte, suspensão da CNH e algumas outras questões que melhoraram um pouco a questão da cobrança. Tem um caso famoso que é do Ronaldinho Gaúcho, que ele está com o passaporte dele suspenso em razão de uma dívida, se eu não me engano é uma dívida fiscal. Gente, foi rápido, mas eu tentei ser sucinto com vocês, espero que vocês tenham gostado. Quero pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo. Se você tem alguma sugestão sobre esses temas que nós falamos aqui, deixe embaixo nos comentários, que vai ser um prazer, eu vou poder te responder. E mais uma vez te agradecer pela sua audiência e até o próximo vídeo.